Olá, que bom ter você mais uma vez aqui nessa aula da Escola Bíblica Online. Eu me chamo Anderson, sou membro da Igreja do Nazareno no bairro da Luz, pastor Charles Luiz, líder do MED local, ministro de louvor e professor da Escola Bíblica, onde nós estaremos hoje na nossa segunda aula da série de aulas Identidade Nazarena. Semana passada, conhecemos um pouco sobre a nossa raiz histórica, desde a igreja primitiva, instaurada em Atos, no primeiro século, com João, Tiago, Paulo, depois passando pela Igreja Universal, assim conhecida também como Igreja Católica, em seguida, depois, ainda no Império Romano, a gente viu sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo a religião cristã oficial do Império Romano, as diversas distorções teológicas que a Igreja Católica impôs sobre o cristianismo, e em seguida a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante falamos um pouco sobre Armínio, e depois falamos um pouco sobre John Wesley. Em seguida, a gente terminou a aula passada abordando o momento em que metodistas chegaram aos Estados Unidos e iniciaram um movimento metodista. Pois bem, estaremos, então, hoje é a segunda aula, estaremos, a partir de hoje, iniciando um pouco mais a fundo na Igreja do Nazareno, e hoje nós vamos falar sobre a nossa declaração histórica, a história da Igreja do Nazareno. Você sabe como a Igreja do Nazareno surgiu? Muita gente não conhece a história da Igreja do Nazareno, que é uma história muito bonita, uma história linda. Não é uma história de divisão, não é uma história de contendas, não é uma história de alguém que saiu de uma denominação desgostosa e resolveu abrir a sua própria denominação. É uma história de santidade, uma história de união. É a história que nós vamos abordar hoje, tentando, inclusive, chegar até a história da Igreja do Nazareno, como ela chegou aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos orar primeiro? Deus, graças te dou por este momento em que iniciamos esta aula. Deus, que esta pessoa que está me assistindo do outro lado, ela possa fazer bom proveito de tudo que for mencionado aqui, Deus. E que eu, como professor, possa conseguir passar o necessário para o conhecimento desta matéria. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a minha vida e a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Aproveito também para pedir você para compartilhar essa aula. Ela é pública, você pode compartilhar no seu Facebook, você pode mandar o link pelo WhatsApp para os seus amigos. Não é exclusiva para quem é nazareno. É claro que quem é nazareno vai entender muito mais do que eu estiver falando, mas você pode mandar para seus amigos, sejam eles assembleanos, batistas ou presbiterianos, ou até mesmo para quem não é cristão ou está desviado nesse momento. Compartilhe, porque você vai estar compartilhando a palavra de Deus. E se inscreva no canal aqui da Igreja do Nazareno, Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Clica no botão se inscrever, clica no gostei e marque para seus amigos também assistirem. Essa aula ela é promovida pelo MED Distrital, sobre a presidência da pastora Vanessa. Já falamos sobre outros assuntos passados, você pode conferir no nosso canal aí, sobre você fazer parte da família de Deus. Se você não assistiu nenhuma aula, assista, vale a pena, tá bom? E vamos dar início na nossa. Pois bem, na nossa declaração histórica, nós, como Nazareno, como Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno confessa ser um ramo da Igreja de Cristo, uma igreja una, santa, universal e apostólica, adotando como sua história a história do povo de Deus registrada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e do povo de Deus através dos tempos, em qualquer expressão da Igreja de Cristo. Por isso a minha importância, na aula passada, de ter abordado um pouquinho sobre o povo judeu, quando chegou ao Império Romano, a conquista do Império Romano, o nascimento de Jesus e o início da igreja primitiva, a igreja em Atos. Porque a nossa história cristã, ela não começa do momento em que você aceitou a Cristo. A história cristã ela começa há muitos séculos atrás.
A sua história com Cristo começou quando você aceitou a Ele. Mas a história cristã ela vai muito mais além. E vale a pena estudar a história. Bom, o material que eu estou usando para estudo, que você tem acesso livre, é o Manual da Igreja do Nazareno. Você pode conseguir o Manual da Igreja do Nazareno no nosso site, nazarenorjbaixada2.com.br, mas eu também vou colocar no texto desse vídeo aqui o link para você baixar o manual. O manual ele traz o Pacto de Conduta Cristã, artigos de fé, muito assunto, muito conteúdo, mas principalmente o que eu vou falar hoje, que é a declaração histórica, a história da Igreja do Nazareno. E esse texto que eu estou lendo, eu extraí do manual da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, ela zela por uma chamada bíblica para uma vida santa e de inteira devoção a Deus, a qual proclamamos através da teologia da inteira santificação. A Igreja do Nazareno é uma igreja histórica, na pregação da palavra, na pregação da santidade de Cristo, mas ela é principalmente conhecida como uma igreja de santidade. Nós prezamos, hoje, a nova logo da igreja não tem, mas na logo antiga, que ainda é utilizada como selo, você pode pesquisar e ver, os mais antigos se lembram, a gente tem o nome da igreja, Igreja do Nazareno, e o slogan, Santidade ao Senhor. Esse é o slogan da Igreja do Nazareno, desde antes de sua fundação. Aqueles que se uniram já pregavam a santidade, santidade ao Senhor. Hebreus, ele vem escrever para a gente, o autor do livro de Hebreus, ele escreve, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pedro repete o que lemos em Deuteronômio, sede santos, porque eu também sou santo. Então, Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para separar-nos do mundo, do pecado, das velhas coisas. Paulo escreve que hoje somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, tudo se faz novo na nossa vida quando aceitamos a Cristo. E isso é o início de uma santidade, é de vivermos o novo, aquilo que Deus tem preparado para nós. Os marcos teológicos do reavivamento wesleyano foram a justificação pela graça através da fé, a santificação ou perfeição cristã também pela graça através da fé, e o testemunho do Espírito, o Espírito Santo, quanto à certeza da graça. Entre as contribuições específicas de John Wesley, inclui-se uma ênfase à inteira santificação como provisão graciosa de Deus para a vida cristã. Nós somos Armínio Wesleyano, nós pregamos a teologia de Armínio e a teologia de John Wesley. Daqui a algumas aulas, o pastor Luiz Felipe Borduan, da Igreja Central de Nova Iguaçu, irá abordar para a gente com mais detalhes, mais profundidade, sobre essas duas teologias, sobre a teologia de santidade. Mas eu já adianto que John Wesley, ele não pregava apenas em quatro paredes. Pelo contrário, a sua maior ênfase era a pregação para o mundo, a pregação para os mais necessitados. E ele pregava a santidade, ele pregava a perfeição cristã. Ora, nem sempre foi assim, com a ênfase que ele pregava. Mas um dia ele teve um encontro do coração aquecido. E nesse encontro com o Espírito Santo, ele teve certeza que a sua salvação vinha pela fé em Deus. E ele se sentiu cheio do Espírito Santo. E ele entendeu então o que é a perfeição cristã. Ser perfeito não é ser 100% sem mácula, sem mancha. Existem duas conotações para a perfeição. Existem duas definições para a perfeição. A palavra perfeição, no latim, ela vem de perfectus. Aquilo que não tem um problema, que não tem uma falha, nada. E a perfeição, no hebraico, ela traduz-se como teleios. É uma perfeição que
vem de perfeito para cumprir o seu propósito. Por exemplo, um professor em sua classe solicita uma caneta a algum aluno. Por favor, alguém pode me emprestar uma caneta? E aí, óbvio, um monte de gente levanta, porque todos querem, né, mostrar-se prestativo para o seu professor. E aí, alguns alunos levantam a sua caneta aqui, professor. E aí, o professor vai naquela primeira que está na sua frente e pega uma caneta Bic, mordida, sem tampa, sem aquela tampinha azul que fica em cima, porque também já foi mordida, e ele começa a escrever. Aí um aluno no meio da sala fala assim, aqui, professor, a minha, ó, é mais bonita, é prata, vem até gravado o meu nome, bonito, ó, não está mordida, não tem marca, é perfeita. Aí o professor responde para ele, essa que eu estou escrevendo está perfeita, não precisa não. E o aluno fica sem entender, ora, como que ele diz que aquela ali é perfeita, se a minha é perfeita? A minha bonita, prata, brilhante, gravada, e ele está escrevendo com uma caneta Bic, sem tampa, mordida. Mas sabe o que acontece? Ela cumpre o seu propósito. Não importa se aquela caneta ela está mordida, se ela não tem tampa. Importa que para o professor ela cumpre o seu propósito. Ela escreve bem. Ela escreve o texto que ele precisa. Ela não o deixa na mão. É assim a perfeição cristã. Ela quer dizer que Deus cumpre o seu propósito em você. Mesmo que você diga, mas eu sou imperfeito, eu tenho falhas, eu vim lá do mundo, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu fui um bandido, fui do candomblé, do espiritismo. Como é que eu posso ser perfeito para Deus? É porque Deus, Ele limpa todas as suas manchas, todos os seus pecados. Ele tira de você tudo aquilo que para Ele é imperfeito. Ele não quer saber mais da sua história. Ele jogou no mar do esquecimento. Ele não quer mais saber se você bebia, se você fumava, se você cheirava, ia para o baile funk, se prostituía. Ele quer saber que hoje você é uma nova criatura, como Paulo escreve. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora Ele cumpre o seu propósito na sua vida. E aí você passa a entender o que é a perfeição cristã por causa do Espírito Santo que habita em você. Desculpa, eu acabei pregando ao invés de dar aula, mas é porque é um assunto que me toma de uma maneira que eu gosto muito. Eu não me canso de falar, não me canso de repetir sobre esse assunto, porque quando você entende o que é Deus cumprir o seu propósito em sua vida, você entende o que é ser perfeito para Ele. Perfeição da palavra teleios no hebraico, no grego, perdoe-me, eu falei hebraico, no grego a palavra teleios, e não perfeição do latim perfecto. Pois bem, vamos voltar para a história da Igreja do Nazareno. Então, nossa igreja, ela prega os marcos teológicos do reavivamento wesleyano. E nós também somos oriundos do movimento de santidade americano. Depois que John Wesley morreu, no final do século XVIII, a Igreja Metodista, ela foi fundada. Lembrando, a Igreja Metodista não foi fundada por John Wesley. John Wesley apenas, junto com seu irmão e outros amigos, criaram um grupo de santidade, um movimento de santidade, que ficou conhecido como o movimento dos metodistas. Não, eles não se denominaram metodistas, eles não se denominaram, eles não criaram nenhuma denominação para si. As pessoas os olharam e assim os denominaram. E esse movimento metodista deu origem à Igreja Metodista a partir de outros que assim a fundaram. Esse movimento, essa igreja, ela foi transportada para os Estados Unidos, missionários foram para lá, e lá iniciaram, em meados já do século XIX,
O movimento metodista, ele estava tomando forma naquele país. Por exemplo, em 1867, os pregadores metodistas, Wood e Inskip, e outros iniciaram em Vineland, Nova Jersey, a primeira de uma longa série de caminhadas de santidade, que renovaram a busca wesleyana da santidade em todo o mundo. A santidade cristã ela foi enfatizada pelos metodistas wesleyanos, metodistas livres, o Exército da Salvação e alguns menonitas, irmãos e quakers. Os evangelistas levaram esse movimento para a Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Índia, Austrália. Surgiram novas igrejas de santidade, incluindo a Igreja de Deus em Indiana, nos Estados Unidos. Igreja de santidade, missões urbanas e associações missionárias cresceram a partir desse empenho. E foi aí que a Igreja do Nazareno começou a sua história. Em 1887, vamos falar agora do leste dos Estados Unidos. Algumas imagens ali são relativas àquela época. São fotos históricas que eu consegui pela internet. E aí vamos falar do leste dos Estados Unidos. Visualiza o mapa dos Estados Unidos na sua cabeça. E aí eu estou agora abordando o lado esquerdo dos Estados Unidos, onde temos também o Washington, Nova York. Então esse é o leste dos Estados Unidos. Em 1887, Fred Hillary organizou a Igreja Evangélica do Povo, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Surgiu-se a Igreja Missão em Massachusetts, também nos Estados Unidos, em 1888. E em 1890, estas e outras 8 congregações da Nova Inglaterra formaram a Associação Central Evangélica de Santidade. Sabe o que acontece? O movimento de santidade foi crescendo e foram surgindo denominações de santidade, mas ao mesmo tempo foi surgindo a vontade de se fundir, de se unir. Então eu tenho o meu grupo de santidade que eu estou começando a formar, e aí eu tenho o conhecimento na outra cidade de um grupo de santidade também. Então eu levo uma proposta de fusão, e assim começam iniciam-se os movimentos metodistas, as igrejas de santidade e, ao mesmo tempo, os movimentos de fusão, as uniões dessas igrejas. Então, aqui a gente já depara com a primeira união, a Igreja Evangélica do Povo com a Igreja Missão, surgindo a Associação Central Evangélica de Santidade. Anna Hanscom, ordenada em 1892, foi a primeira mulher ordenada na linhagem nazarena. A Igreja do Nazareno, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas ela preza pelas suas mulheres, pelas líderes, pela liderança feminina, seja ela de pastores, seja ela de missionárias, de líderes, presidentes de departamento. A Igreja do Nazareno, ela preza pela liderança feminina. E aqui a gente já vê, podemos dizer assim, a primeira mulher, não a primeira mulher nazarena, mas a primeira mulher dessa história nazarena. Anna Hanscom, ordenada em 1892, a primeira mulher ordenada na linhagem da história nazarena. Em 1894, William Hooper organizou 3 congregações de santidade no Brooklyn, Nova York, que formaram a Associação de Igrejas Pentecostais da América. Para estes e outros fundadores nazarenos, pentecostal é um sinônimo de santidade. Veja bem, quando hoje alguém te pergunta o que é ser pentecostal, não sei a sua mente, mas pelo menos na minha mente, me vem falar em línguas. Aí cito a Assembleia de Deus, entre outras igrejas. Igrejas do Reteté, igrejas do Fogo,
agora não me ocorre outras denominações, com certeza você conhece. Hoje, quando a gente usa esse termo pentecostal, talvez na sua mente, na minha vem assim, esses movimentos do falar em línguas, do reteté, do movimento do fogo. Mas nem sempre foi assim. Esse movimento que conhecemos hoje, que me vem à mente, por exemplo, ele se iniciou principalmente naquele movimento da Rua Azusa, que iniciou no início do século XX, bem no iníciozinho do século XX. Depois você pesquise sobre a Rua Azusa, é um movimento, um evento para a história da igreja protestante, muito legal também, muito tremendo, que vai enriquecer o seu conhecimento. Bom, mas, voltando aqui então, quando a gente vê, por exemplo, William Hope, que formou a Associação das Igrejas Pentecostais da América, não era bem aquilo que a gente tem hoje, de igrejas de reteté, de fogo, de falar em línguas, mas era sinônimo de santidade para eles. Ser pentecostal é o pentecostal do Espírito Santo, do mover, de ter o Espírito dentro, pegando fogo, com vontade de pregar o Evangelho, com vontade de sair pelas nações pregando a palavra de Deus. Mesmo que esse sair seja ali na esquina, mas eles tinham essa vontade. Deus transformava eles não apenas para garantir-los a salvação eterna, mas também para garantir o Espírito Santo dentro deles e que essa palavra dele seria disseminada através dessas suas ferramentas. Pois bem, Hillary e os grupos de Hope fundiram-se em 1896, finalzinho já do século XIX, e estabeleceram um trabalho na Índia e no Cabo Verde. E o executivo de missões, Hiram Reynolds, memoriza esse nome, Hiram Reynolds, organizou congregações no Canadá, em 1902. Então, eu coloquei ali, a Associação das Igrejas Pentecostais da América. Você vê, primeiro, as igrejas evangélicas do Povo e Missão fundiram-se e se transformaram na Associação Central Evangélica de Santidade. Em seguida, a Associação Central Evangélica de Santidade se fundiu com a Associação das Igrejas Pentecostais da América. Não era um sinal de rebeldia, meu querido, não era sinal de desobediência à liderança, era sinal de que, se você prega a palavra de Deus em santidade, com o Espírito Santo, eu também prego, vamos nos unir para pregarmos juntos, e a nossa voz junta, falar mais alto, para que o povo possa ouvir. Ainda no leste dos Estados Unidos, temos a Igreja de Cristo do Novo Testamento, com Robert Lee Harris, em Tennessee, nos Estados Unidos. Ele fundou essa Igreja de Cristo do Novo Testamento em 1894. Mary Lee Cagle, sua viúva, espalhou o trabalho para o oeste do Texas, em 1895. Veja que a gente está aqui ainda no leste dos Estados Unidos, mas já começamos a ouvir falar de que o trabalho está se expandindo para o oeste, aqui falando do Texas, formando a Igreja de Cristo de Santidade. Por volta de 1908, já se estendia da Geórgia, no Novo México, ministrando aos marginalizados e necessitados, apoiando órfãos e mães solteiras e ocupando-se dos trabalhos na Índia e no Japão. Então, você perceba que esse movimento de santidade nos Estados Unidos, o crescimento, novas igrejas e novas fusões de igrejas, não se limitavam apenas no território americano, mas eles também saíam dali e iam pregar o Evangelho, fazer missões em outros países ao redor do globo. Então, a Igreja de Cristo do Novo Testamento e a Igreja Independente de Santidade se fundiram e formaram a Igreja de Cristo de Santidade, em 1904. Agora vamos
para o outro lado do país, dos Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos. Enquanto essa história estava acontecendo no leste dos Estados Unidos, o início de novas igrejas e fusão dessas igrejas de santidade, no oeste dos Estados Unidos, duas pessoas também estavam pregando o evangelho. Alguns eu já ouvi de boca falando que Phineas Bresee foi rebelde, saiu da igreja metodista para fundar uma nova igreja. E não foi bem assim. Phineas Bresee, ele era metodista, mas ele não ficou rebelde, saiu da sua igreja para fundar outra igreja. Ele era um missionário, ele pregava. E junto com um amigo, Joseph Whitney, em 1895, eles organizaram a Igreja do Nazareno, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Existe uma minoria de nazarenos que acredita que 1895 é a igreja de fundação, é o ano de fundação da Igreja do Nazareno. Existe essa minoria, não está correto, tá bom? A Igreja do Nazareno que conhecemos hoje, que você faz parte, ela não iniciou em 1895. A Igreja do Nazareno, que Phineas Bresee e Joseph Whitney iniciaram, ainda era um pequeno embrião perto daquilo que hoje nós temos. Bom, Phineas Bresee e Joseph Whitney decidiram então que os cristãos santificados pela fé deviam seguir o exemplo de Cristo e pregar o evangelho aos menos favorecidos. Eles, então, se expandiram ao longo da costa oeste até a costa leste, ou seja, você já percebe aí o encontro daquele povo da costa leste com a Igreja do Nazareno de Phineas Bresee e Joseph Whitney para o costa oeste. Apoiaram uma missão originária na Índia. Eles também eram missionários globais, eles não eram apenas missionários dentro dos Estados Unidos. Eles também mandavam pessoas ao redor do mundo. E em outubro de 1907, ocorre a primeira Assembleia Geral. A Associação de Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno reuniram-se em Chicago, nos Estados Unidos, para formar um governo de igreja que equilibrasse a superintendência com os direitos congregacionais. Então, surge a Igreja Pentecostal do Nazareno. Existe também um grupo de nazarenos que acredita que 1907 foi o ano de fundação da Igreja do Nazareno que conhecemos hoje, em virtude de ser a primeira Assembleia Geral. Mas ainda não é o ano oficial da Igreja do Nazareno. Então, os delegados da Igreja de Cristo de Santidade participaram, mas eles ainda não haviam feito a fusão. A primeira Assembleia Geral adotou o nome resultante de ambas essas organizações, como listados ali no slide. Aí, em setembro de 1908, a Conferência de Santidade da Igreja Cristã da Pensilvânia, sob a liderança de Trumbauer, uniu-se aos nazarenos pentecostais. E em outubro de 1908, então temos a segunda Assembleia Geral. A segunda Assembleia Geral reuniu-se em Pilot Point, no Texas, com o Conselho Geral da Igreja de Cristo de Santidade. E no dia 13 de outubro, uma manhã de uma terça-feira, Mitchum apresentou e Ruth secundou a proposta, abre aspas, que a união das duas igrejas seja agora consumada, fecha aspas. Para alcançar este resultado, Bresee empenhava-se continuamente e às 10h40 da manhã, no meio de grande entusiasmo, a moção para a união foi aprovada por unanimidade e aclamação.
13 de outubro de 1908 é oficialmente a data de fundação da Igreja do Nazareno, que hoje você conhece, que hoje você é membro. Formada por 3 igrejas-mãe: a Igreja do Nazareno, de Phineas Bresee e Joseph Whitney, a Associação de Igrejas Pentecostais e a Igreja de Cristo de Santidade. A segunda Assembleia Geral marca a fundação oficial, a data de união oficial da Igreja do Nazareno, que até então ainda era chamada de Igreja Pentecostal do Nazareno. Mas não vou dizer o ano, esse nome mudou. E eu não vou dizer o ano porque vai caber agora uma pesquisa que você vai fazer. Qual foi o ano, a assembleia, em que a Igreja Pentecostal do Nazareno mudou o nome para apenas Igreja do Nazareno? E por que a mudança do nome? Qual foi a motivação? Essa é uma pesquisa que você vai fazer e vai entregar para o seu líder do MED local, ou o seu professor da igreja local também. Ok? Então fica agora esta pesquisa para você fazer e vamos continuar. Acabou a aula ainda não, tá bom? Bom, eu só esqueci de adiantar o slide ali. Então, Conferência de Santidade da Igreja Cristã da Pensilvânia com a Igreja de Cristo de Santidade. Nós temos, então, a Igreja Pentecostal do Nazareno. Aquela foto que está ali em cima, ela retrata a grande tenda em Pilot Point, no Texas, aonde, depois dessa grande união, nessa segunda assembleia, o povo saiu da tenda e começou a dar voltas na tenda em oração, em clamor pelos nazarenos e por aquele trabalho que estava começando naquele momento ali. Novas fusões foram acontecendo. Não dá para eu falar de todas, não dá para eu detalhar todas, mas muitas fusões continuaram a acontecer na Igreja do Nazareno, como, por exemplo, a Missão Pentecostal. Em 1898, em Nashville, McClurkin, liderados por McClurkin, pessoas que no Tennessee e os estados adjacentes proclamavam a santidade, uniram-se e formaram essa igreja. Em seguida, em 1906, George Shape foi expulso da igreja congregacional de Parkhead, Glasgow, na Escócia, por pregar a doutrina wesleyana de santidade. Formou-se, então, a Igreja Pentecostal de Parkhead. Organizaram-se outras congregações e, em 1909, fundou a Igreja Pentecostal da Escócia. A Missão Pentecostal e a Igreja Pentecostal da Escócia uniram-se aos nazarenos pentecostais em 1915. Houve muitas outras fusões, muitas outras uniões. No manual da Igreja do Nazareno, que eu citei no início desta aula, você pode encontrar com mais detalhes tudo isso que eu procurei trazer para você hoje aqui, da história do Nazareno no mundo, e outros detalhes mais sobre essa história. O manual da Igreja do Nazareno é público, você pode baixar em PDF, eu vou deixar o link na legenda aqui desse vídeo, que inclusive, mais uma vez eu digo, marque o gostei, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook. Você não estará apenas promovendo a minha aula, você não estará apenas promovendo o Distrito Rio de Janeiro Baixada 2, você vai estar divulgando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Lembre-se, vivemos hoje um tempo em que cultos presenciais estão suspensos por pelo menos uns 3 meses. E ainda estarão suspensos por pelo menos 1 mês, no mínimo, até a retomada. Como é que vamos pregar o Evangelho se a gente não pode sair nas ruas como saímos antes? Através da internet, através dessa ferramenta que nós estamos lançando mão hoje. E você é um missionário,
Você é um agente transformador de vidas, que tem essa ferramenta na mão, que pode evangelizar para o seu amigo, para o seu irmão, para aquele que esteja desviado, ou para aquele que ainda não conheceu a Cristo. Aproveite. Bom, então você, que é nazareno, faz parte da Igreja do Nazareno, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de uma das mais de 30 mil igrejas que existe em todo o mundo. Esse censo aqui, ele pode ser obtido no site da Igreja do Nazareno Internacional, nazarene.org. Vou colocar o link também na legenda desse vídeo. Então, até dezembro de 2019, tínhamos aquele número de igrejas, sendo que 23.158 oficialmente organizadas. Ou seja, muitas ainda são missões, muitas ainda são pontos de pregação, muitas não podem ser listadas porque estão presentes em países onde o evangelho não pode ser pregado. Então, elas têm seus nomes ocultados, têm suas estatísticas ocultadas para a preservação dos nossos missionários. E você faz parte dos mais de 2,5 milhões de membros nazarenos em todo o mundo. Até dezembro de 2019, de acordo com o site internacional da Igreja do Nazareno, nós tínhamos esse número aí. Mas hoje eu me arrisco a dizer que devemos estar beirando a casa dos 3 milhões. Porque você sabe que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela se multiplica, ela atinge corações. Você nunca vai ouvir falar de uma pessoa que se converteu lendo Machado de Assis, lendo Monteiro Lobato, lendo Agatha Christie, se converteu lendo Max Lucado. Mas com certeza você vai ouvir dizer de uma pessoa que se converteu lendo a palavra de Deus, que se converteu após ler as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, e a salvação é obtida pela fé. Seja um agente transformador, mais uma vez eu digo. Estamos presentes hoje em mais de 160 países. Lembrando que existem missionários, existem igrejas que não podem ser listadas por serem missionários em países comunistas, em países que a pregação do Evangelho é proibida. Até aqui, eu abordei a história da Igreja do Nazareno no mundo. Nós falamos um pouquinho sobre a união das igrejas de santidade, a fundação da Igreja do Nazareno, as assembleias gerais. E no Brasil, você sabe quando chegou a Igreja do Nazareno aqui no Brasil? 13 de outubro de 1958. Um dia após um grande culto, o primeiro culto da Igreja do Nazareno no Brasil, realizado em Campinas, Amos Teller escreve em seu diário: em nosso culto, éramos apenas 12 pessoas, incluindo crianças, mas com Deus éramos a maioria. Hoje estamos felizes porque, além do início deste projeto missionário no Brasil, também celebramos 50 anos de igreja no mundo. Esperamos que em 50 anos o avanço dos nazarenos neste país imenso seja comparado à nossa igreja internacional. Responda você. O avanço da igreja nesse país se compara à igreja no mundo, à igreja internacional? A resposta é sim. Veja, 13 de outubro, Amos Teller, um missionário que veio dos Estados Unidos, escolheu Campinas como cidade para instaurar a Igreja do Nazareno. No dia seguinte ao culto de inauguração dessa igreja, o primeiro culto no Brasil, que foi 12 de outubro, ele escreveu no seu diário: creio eu com felicidade, com entusiasmo, com alegria, que 12 pessoas fizeram parte desse culto, incluindo crianças. Quantas pessoas tem na sua igreja?
Quantas pessoas esteve na sua igreja no último culto presencial? Às vezes você olha e fala, domingo só teve 20 pessoas na minha igreja. Domingo não chegou nem a 50. Não passou de 100. No domingo, foi eu e o pastor. Meu querido, a obra não é sua. A obra é de Deus. A obra é dele. Se você fizer com zelo, sabendo que você está fazendo a obra de Deus e não a sua obra, você pode não ver, mas a sua igreja um dia vai ter um culto de mais de 4.000 pessoas. E eu falo isso pela fé. Não sei qual é a sua igreja, não sei quem é você que está me assistindo nesse momento. Então eu não sei qual é a sua realidade nesse momento. Mas saiba que Deus pode trabalhar em você para a obra dele, mesmo que você não veja. Amos Teller viu o avanço da Igreja do Nazareno no Brasil até uma certa idade. Ele morreu faz alguns anos, poucos anos, mas ele viu o avanço. Mas a Igreja do Nazareno vai avançar muito mais. E ele não vai ver, mas Deus sabe, porque a obra é dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tem uma história, eu vou abrir um parêntese na minha aula aqui, para contar uma história que eu soube. Pastor Steve Ripper conta, pai dele, eu vou contar de uma forma bem resumida, pode ser que eu não me lembre de todos os pequenos detalhes, tá? Então, o pastor Steve Ripper conta que o pai dele, muitos anos atrás, viajou para a Colômbia para fazer missão. E ficou um certo tempo fazendo missão. Mas voltou frustrado, foi mandado que voltasse para os Estados Unidos com a sua família, e voltou frustrado porque ele não viu a Igreja do Nazareno como ele gostaria. Ele pregou o Evangelho, ele tentou abrir a Igreja do Nazareno lá, mas não teve a repercussão, não teve o crescimento que ele esperava ver. Anos mais tarde, numa conferência nos Estados Unidos, alguém de uma igreja do Nazareno na Colômbia encontra Steve Ripper, pastor Steve Ripper, olha para o crachá dele e pergunta, você é filho daquele missionário? E disse o nome, é porque agora me foge a memória o nome dele. Ele disse, sim, sou sim. Ele falou, eu sou filho de uma das que ele evangelizou. E hoje a Igreja do Nazareno, na Colômbia, é uma das maiores do mundo. Tem mais de, acho que, 10 ou 15 mil membros. Eu posso estar errando pela falha da minha memória. Mas aquele missionário que há muitos anos atrás foi na Colômbia para abrir uma Igreja do Nazareno, não viu o resultado que hoje teve. Abraão não viu. Quando Deus manda que ele olhe para as estrelas, conte, se é que pode, a areia do mar, essa é a sua descendência. Abraão não viu. Hebreus conta, em Hebreus capítulo 11 conta, que muitos morreram sem ver a promessa. Então, não se desanime na pregação do Evangelho, mesmo que você esteja pregando para um. Não se desanime no evangelismo, mesmo que você esteja saindo na rua com 1 ou 2 numa igreja que tem 300. Não se desanime de fazer live, de transmitir pela internet, mesmo que você olhe para o vídeo e veja apenas 5 assistindo, 10 assistindo. Porque o reino de Deus, a palavra de Deus, ela pode alcançar níveis que nós não imaginamos e resultados que nós não conhecemos. E foi assim com Amos Teller. Em 1958, então, inicia-se o trabalho da Igreja do Nazareno no Brasil, em Campinas. Em seguida, alguns anos mais tarde, em 1966, chega no Rio de Janeiro, Carolina Kratz,
e Jaime Kratz, a família Kratz, eles chegam no Rio de Janeiro, mais precisamente em Nilópolis. Ali começam uma igreja do Nazareno também. É uma história que eu vou tentar resumir bem, porque é bem legal, bem bonita, mas é bem comprida e eu vou acabar me estendendo o horário da aula, mas a história conta que eles viajaram para Minas Gerais, ainda nessa época, nos anos 60, para uma cidade. Só que erraram a localidade e caíram em outra cidade, uma cidade menor, menos habitantes. E quando notaram que estavam no lugar errado, lembra que naquela época não tinha GPS, não tinha celular, WhatsApp, só notaram que chegaram na cidade errada. Quando chegaram lá, perguntaram, e aí falaram, olha, onde vocês querem chegar é muito longe e vocês erraram o caminho. Eles então resolveram, vamos ficar por aqui, já está na hora de começar o culto mesmo, se a gente saísse daqui para ir para lá, não ia dar tempo, então vamos assistir o culto em alguma dessas igrejas aqui. E eles entraram numa igreja pequena, bem humilde, uma igrejinha pequena, mas lá eles conheceram alguém, jovem, em torno de início dos seus 20 anos, talvez, mas que se transformou em um grande missionário e pregador, Amadeu Teixeira. Conheceram ele, trouxeram ele para o Rio de Janeiro, ele aceitou o desafio de, como Abraão, ir para uma terra desconhecida, uma terra que Deus iria enviá-lo, mesmo ele sem saber para onde era, e veio morar em Mesquita, com a família Kratz, e iniciou o trabalho em Mesquita. Poucos anos depois da Igreja do Nazareno em Mesquita, ele assume o ministério da igreja, o pastor Amadeu Teixeira, e começa a abrir diversas congregações. Essa que eu estou falando neste momento aqui, Igreja do Nazareno Luz, também conhecida como Igreja do Nazareno no bairro da Luz, Nova Iguaçu, é a primeira missão da Igreja do Nazareno em Mesquita. É a filha da Igreja do Nazareno em Mesquita, a primeira em Nova Iguaçu. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa história, mesmo que com apenas 6 anos de Nazareno, mas eu faço parte. Tenha orgulho também de ser um nazareno. No site do distrito, Igreja do Nazareno, Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, nazarenorj-baixada2.com.br, você pode encontrar lá a história da Igreja do Nazareno no mundo, a história da Igreja do Nazareno no Rio de Janeiro, a história da Igreja do Nazareno aqui na Baixada Fluminense, no Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Tá bom? Que você tenha tido bom proveito de tudo que foi ensinado aqui. Peço perdão por alguns momentos minha memória falhar e eu esquecer o nome de alguém ou alguma data. Mas, como eu falei, no manual, no site, você encontra mais detalhes. E tá a pesquisa para você fazer, tá? Igreja Pentecostal do Nazareno. Mudou de nome. Em que ano? Em qual assembleia? Por qual motivo? Entrega essa sua pesquisa para o seu líder do MED local ou professor e que você tenha um bom proveito desse conhecimento. E passe para frente. Passe para frente. O conhecimento, ele se torna grande dentro de nós quando a gente passa ele para frente. Não retenha, tá bom? Deus te abençoe, seja uma bênção. Pai, graças te dou pela vida desses que me assistiram. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade a mim dada. Muito obrigado, Senhor, que meu irmão, que minha irmã possa ser um grande missionário, ou um educador, ou um evangelista, ou um pregador. Deus, revela para ele, se ainda não o tiver revelado, o ministério, o chamado dele, Senhor, dentro da Igreja do Nazareno, e que o Senhor possa os abençoar. E quem não é nazareno, que também está assistindo essa aula, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, que eles possam entender e descobrir que a Igreja do Nazareno, ela tem uma identidade, ela tem uma história. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a igreja de cada um, com saúde,
paz de coração, paz de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém.